Sacramento, Califórnia. É o lar do casal Dan Ortiz e Gemma Gary. Eu conheci minha esposa no ensino médio. Nós já estamos juntos faz 16 anos. O Dan é muito carinhoso e ele sempre está por perto para ver se você está bem. O casal gosta de conviver com a família de Dan, especialmente seu irmão mais novo, Luiz. Na infância, o Luiz era um garoto de ouro. Ele era muito inteligente, ia bem na escola e também era skatista semi-profissional. O Luiz é o orgulho do Dan. Eu nunca vi duas pessoas tão ligadas, mesmo sendo tão diferentes. Com certeza, ele é uma das pessoas que o Dan mais ama no mundo. Eu tento dar força para ele o máximo que eu consigo quando estamos juntos. Mas o sólido vínculo desta família está prestes a enfrentar uma grande provação. Numa manhã de outono, Dan vai visitar seu pai. Eu sempre tento visitar o meu pai no fim de semana. Ele adora conversar. Por volta das 11 horas da manhã, Luiz chega em casa depois de andar de skate com amigos. Dan fica surpreso pelo irmão ter voltado tão rápido. Ele costumava ficar fora algumas horas. Desta vez, ele voltou 1h30 depois. Ele achou que estava desidratado e estava com um pouco de dor de cabeça. Luiz explica que estava com dificuldade de se concentrar andando de skate. Ele não conseguia fazer as manobras mais básicas. Tipo, nada que alguém do nível dele teria, sabe, a menor dificuldade. Luiz toma um pouco d'água e promete parar para descansar no restante do dia. Naquela mesma noite, Dan verifica o estado do irmão. Ele estava com as mãos na cabeça. Eu perguntei se ele estava bem, mas ele se encolheu na cama. Ele disse que as luzes doíam nos olhos e que ele estava sentindo muita dor. Eu não sabia o que pensar. Parecia que ele estava com enxaqueca. Enxaquecas são dores de cabeça pulsantes que geralmente afetam um lado da cabeça ou o rosto. Elas costumam causar fadiga, náuseas e sensibilidade extrema à luz. Luiz diz que quer tomar um banho quente para aliviar a dor. Mas então, Dan vê o estado de seu irmão sofrer outra reviravolta bizarra. Quando estava indo para o banheiro, o Luiz vomitou nele mesmo. E ele começou a piorar cada vez mais. Ele vomitou mais 3 ou 4 vezes. E quando eu fui socorrê-lo, ele desmaiou. Ele não reagia. A gente não sabia o que ele tinha. E eu não sabia o que fazer. Então o meu pai decidiu. Vamos levá-lo para o hospital. Dan e seu pai carregam Luiz e o levam ao pronto-socorro mais próximo. Eu entrei em pânico. Eu não sabia mais o que esperar. Quando o Dan me contou que o irmão dele tinha desmaiado, eu senti o coração na garganta, fiquei assustada. No hospital, Dan observa, impotente, Luiz perder ocasionalmente a consciência. Ele ficava acordado só por um tempinho. Ele começou a falar de um jeito que não fazia muito sentido. Sabe, ele falava enrolado. A equipe do pronto-socorro inicialmente pensa que o jovem pode ter sofrido uma overdose. Eu sei que algumas pessoas se drogam quando estão na faculdade. Então, eu comecei a ligar para os amigos dele, perguntando: o que vocês andam fazendo? Vocês estão fumando crack, cheirando pó? E eles insistiram. Não, ele não usava nada. Eu disse: olha, se eu descobrir depois que vocês mentiram para mim, eu vou atrás de vocês. Mas os exames toxicológicos no sangue de Luiz não encontram drogas em seu organismo. Isso leva a equipe médica a temer que ele esteja sofrendo de algum distúrbio neurológico grave. Os médicos então pedem uma radiografia do crânio. Eles descobriram que a pressão intracraniana dele estava muito alta. Eles disseram que estava 3 vezes maior do que a de uma pessoa normal. Os médicos dizem que o aumento da pressão decorre de uma condição chamada hidrocefalia. A hidrocefalia é um acúmulo de fluido cefalorraquidiano no cérebro. A pressão crescente interrompe o fluxo sanguíneo e pode ser causada por lesões traumáticas na cabeça, infecções ou tumores. Mas a origem da condição de Luiz ainda é um mistério.
Eles não sabiam qual era o problema, e isso dá uma sensação de impotência. Antes que possa investigar mais a fundo, primeiro a equipe médica precisa drenar parte do fluido no cérebro de Luiz, inserindo um tubo no crânio. Eles disseram que iriam aliviar lentamente a pressão para poder descobrir se era possível o que estava acontecendo. Mas os médicos de Luiz dizem que mesmo com o tubo instalado, o prognóstico é sombrio. Por volta das 3 da manhã, Jen chega ao hospital enquanto uma médica explica a gravidade do caso de Luiz para o restante da família. A médica conversou com a gente e explicou que o Luiz tinha literalmente um balão de água no meio do cérebro, de tanto líquido que tinha se acumulado. Aquele nível de pressão no crânio era muito perigoso. Ela disse que ficaria surpresa se ele passasse daquela noite. Com Luiz em estado crítico, quem assume seu caso é um neurologista, o Dr. Soren Singold. Quando eu examinei o Luiz, ele estava quase morrendo de herniação cerebral. Dr. Singold tem uma teoria sobre a possível origem da hidrocefalia de Luiz. A suspeita era que havia uma obstrução em algum ponto do trajeto do fluido cefalorraquidiano. Para comprovar sua teoria, ele pede uma tomografia computadorizada. Havia um objeto pequeno e leve no ponto onde o fluido cefalorraquidiano geralmente deixa o centro do cérebro para descer para o tronco cerebral. E uma obstrução nessa região do cérebro geralmente é um tumor. Para observar o objeto mais de perto, o Dr. Singold pede uma ressonância. E os resultados são perturbadores. A ressonância do cérebro do Luiz mostrou um cisto, uma estrutura cheia de água que tinha a forma de um boneco de neve. Dentro da barriga do boneco de neve tinha uma estrutura com uma cor diferente. Então só tinha um diagnóstico possível: a tênia do porco. A tênia do porco, também conhecida como tênia solium, infecta tanto humanos como porcos. Dentro do cérebro de Luiz, a tênia se instala num cisto protetor. À medida que cresce, o cisto bloqueia o fluxo do fluido que percorre o cérebro, elevando a pressão intracraniana e provocando fortes dores de cabeça, confusão e perda de consciência. Eu fiquei chocada por ele ter uma tênia no cérebro. Afinal de contas, quem poderia imaginar isso? Não é uma coisa que acontece todo dia. Então, essa com certeza era uma daquelas situações que são tão inesperadas e difíceis que você nem sabe como lidar. A maioria das pessoas associa as tênias com os intestinos, mas as larvas da tênia também podem entrar na corrente sanguínea. Quando isso acontece, as larvas se protegem do sistema imunológico, isolando seu corpo num cisto duro e impenetrável. Às vezes, esses cistos vão parar no cérebro, onde se alojam no tecido cerebral, causando convulsões, paralisia e até a morte. Agora, o Dr. Singold tem outra má notícia para a família. Como o parasita está localizado no centro do cérebro, removê-lo pode matar Luiz. É preciso tomar muito cuidado para não romper o cisto, o que poderia desalojar o parasita. Depois que a larva escapa, não é possível localizá-la novamente, e ela pode levar o paciente à morte. Não é uma coisa que você quer. Não pro garoto que você ama tanto desde que era pequenininho. De quem você cuidou. Que você sempre protegeu como se fosse seu filho. Algumas horas depois, o Dr. Singold inicia o arriscado procedimento. O aparelho que nós usamos é um neuroendoscópio, que é uma câmera e um pequeno fórceps dentro de uma cânula pequena mais comprida, de formato tubular. Eu inseri a câmera e os instrumentos através da pele e dos ossos do crânio, até chegar ao centro do cérebro. O Dr. Singold move lentamente o endoscópio na direção do cisto, ciente de que um único erro pode acabar com a vida de Luiz. Eu então usei um pequeno fórceps
para afastar o cisto das estruturas cerebrais. Depois de prender o cisto usando o endoscópio, eu cuidadosamente removi a cânula enquanto segurava o cisto. O endoscópio saiu do cérebro intacto, sem romper o cisto. No dia seguinte, a pressão intracraniana de Luiz havia diminuído e os médicos conseguem suspender o coma. Quando ele acordou, foi como se todos os natais que você viveu desde a hora que nasceu se concentrassem num momento. Eu lembro que acordei sem saber o que estava acontecendo. Eles me contaram como eu fiquei e como terminou. E eu fiquei muito surpreso por ter uma tênia alojada no meu cérebro. Na hora em que eles descobriram, eu estava a uns 30 minutos de morrer. A maioria das pessoas contrai a tênia depois de comer carne de porco crua ou mal cozida, mas há outra forma de se infectar. Quando uma tênia adulta atinge a maturidade no intestino, ela começa a pôr ovos, que são expelidos pelas fezes. Se uma pessoa infectada usar o banheiro e não lavar bem as mãos, ela pode espalhar os ovos da tênia em tudo o que tocar, incluindo os alimentos. Eles disseram que eu posso ter pegado a tênia comendo frutas não lavadas ou verduras que não foram esterilizadas. Hoje, Luiz se sente grato por estar vivo e pelo apoio de sua família. Eu tenho muita sorte. O meu quarto ficou cheio de parentes em cada uma das noites que eu passei no hospital. Não teve um único dia que o quarto ficou vazio. Mesmo que o meu irmão não goste, sempre que eu encontro com ele agora, eu não resisto e dou um abraço. Ele pode me empurrar, ele pode reclamar, mas eu acho que lá no fundo, ele até gosta do meu abraço.